Premier League Show recheado nessa semana tem a cobertura do grande clássico entre Manchester United e Liverpool. São duas equipes com uma história gigantesca, são duas potências do futebol mundial. Já o Senise estava no Stamford Bridge e o amigo que ele fez dessa vez, Frank Lampard. I believe in the young players, I believe in their talent, and I could pick other players ahead of them. We have a strong squad, but they've shown that they deserve to play, and I have to stay strong with that belief. Vamos falar também do grande clássico desse fim de semana, Liverpool e Tottenham. Tottenham já faturou 2 nacionais, em 50/51 e em 60/61. E aqui a situação é pior ainda, é uma seca de 58 anos. E para falar do Manchester United, a gente convida o nosso Rafa Oliveira. Talvez o grande desafio do United agora seja mostrar que ele pode ser um time confiável quando precisa se impor contra adversários inferiores. Pois é, companheiros do Premier League Show, como vocês podem ver, eu começo esse programa sozinho. O traíra João Venturi está em um lugar muito mais nobre, certo, João? Senise, eu não tô te ouvindo, na verdade, eu cansei de você. Você acha que só você é importante? Qualquer um pode entrar aqui no vestiário do poderoso Manchester United. Premier League Show número 7, direto de Leeds, do pub chamado Old Peacock, que fica exatamente em frente ao estádio do Leeds, o Elland Road. A gente até mostra algumas imagens desse bonito estádio do Leeds, o Leeds que ocupa a 2ª colocação da Championship. Mais pra frente, numa outra edição, a gente vai tentar gravar lá de dentro ou em frente, então eu não vou falar muito do estádio dessa vez, só deixar vocês aí com essas bonitas imagens desse tradicionalíssimo estádio do norte da Inglaterra. Bom, sem muita enrolação, vamos direto para Manchester. Como vocês já viram, o João Venturi traíra me deixou sozinho nesse início de programa porque ele esteve lá em Manchester para acompanhar Manchester United e Liverpool, grande clássico da rodada. Pois é, Senise, e eu vim até o Old Trafford, também chamado de Teatro dos Sonhos pelos torcedores do Manchester United. E se isso aqui se trata de um teatro, hoje a gente foi conhecer o camarim, onde os artistas, ou seja, os jogadores, se preparam antes do espetáculo. Dia de clássico na Inglaterra e todos os caminhos levam a um só lugar, Old Trafford. Dia de Manchester United e Liverpool é assim. Movimento nas redondezas começa cedinho. A nossa equipe chegou 6 horas antes da bola rolar e os ambulantes já marcavam presença. O duelo se trata do maior clássico de futebol da Inglaterra, capaz de trazer pessoas de longe. From Romania. We're from Brisbane, Australia. We're from United States, and this is the biggest match in all of England. So. Alguns tentam explicar o valor desse sentimento. Come on, United! It's a passion, it's a religion, it's something more than this, yeah. Yeah. And we can feel it, it's in the air. Yeah. This is the biggest game in the calendar of the Premier League. The two Reds together in Old Trafford can only be the pinnacle of the league year. Whenever we go to Liverpool, it's not the same. They've got to come to Old Trafford, the best and biggest stadium in the United Kingdom. Old Trafford, o teatro dos sonhos. Por isso, é foto pra tudo que é lado, seja com estádio de fundo, com a taça na mão, bandeira, cachecol. Por que não pintar o rosto? Difícil é não se envolver, não cair na tentação de levar uma lembrancinha pra casa. Ou quem sabe, até mais de uma. As opções de comida também são muitas, nada do nosso tradicional espetinho de gato, mas os lanches são de dar água na boca, tudo com muita segurança. A imprensa do mundo todo também corre contra o tempo para não perder nenhum detalhe. O planeta estará de olho no que for acontecer aqui. No clássico aqui tem uma repercussão um pouco maior, tem uma repercussão no mundo todo, não só aqui na Inglaterra. Então acaba que a gente sente, na semana a gente vem trabalhando, feliz sabendo que vai jogar esse jogo, então é importante, é a semana de trabalho do clássico.
E quando entra em campo ali, pô, que isso, parece que tá flutuando, né, fazendo um grande jogo. Antes das chegadas dos times, o DAZN entrou num lugar onde poucos têm acesso, o vestiário. E se o Old Trafford é o teatro dos sonhos, aqui dá pra gente dizer então que é o camarim, é onde os artistas ou os jogadores se preparam antes do espetáculo. Monitor e quadro para as últimas orientações, material de atendimento médico e uniformes devidamente organizados. Se você pudesse escolher uma dessas camisas, qual escolheria? São duas equipes com uma história gigantesca, são duas potências do futebol mundial. Então, quando se encontra dentro de campo, tem aquela rivalidade toda, essa grande rivalidade que torna o clássico tão importante. Realmente é a história, a torcida apoiando ele o tempo todo, então isso é muito importante pra gente. A estrutura no entorno prova essa importância e o público confirma. Mais de 70 mil pessoas acompanharam a partida. Esse clássico, que é considerado como o maior da Inglaterra, afinal reúne os dois maiores campeões, Manchester United com 20 títulos e o Liverpool com 18. Então a emoção de sobra, claro, por isso que o torcedor se empolga tanto quando tem o Manchester United e Liverpool pela frente. Bom, e no próximo final de semana a gente transmite Norwich e Manchester United. E quem comenta esse jogo vai ser o Rafa Oliveira. A próxima rodada da Premier League vai ter o Manchester United encarando o Norwich e é um jogo que tem dos dois lados alguns destaques, né? Do lado do Manchester United, a sensação de um time que ganhou confiança depois do que fez diante do Liverpool, conseguindo parar o líder do campeonato, tirando 100% de aproveitamento do rival e mostrando que é um time capaz de se adaptar para competir contra adversários superiores. Só que o grande problema do United agora, talvez o grande desafio do United agora, seja mostrar que ele pode ser um time confiável quando precisa se impor contra adversários inferiores. E o United está muito distante disso, como forma de jogar, como repertório ofensivo. Não por acaso tem sido essa montanha-russa na temporada, com mais atuações ruins do que boas. Então a confiança é importante. O repertório do ponto de vista tático, poder se adaptar, também é algo positivo. Mas vai encarar um Norwich que já bateu, por exemplo, o Manchester City. O Norwich jogou bem, apesar de ter perdido logo na estreia para o Liverpool, jogou bem contra o Liverpool em momentos do jogo, e jogou muito bem, fez seu grande jogo da temporada na partida contra o Manchester City. Então é um time que, apesar da sequência muito negativa, da fragilidade defensiva, é um Norwich que encara os adversários, que tenta jogar, por característica também do seu treinador. O trabalho do Daniel Farke tem muito disso. Então é provável que a gente veja um jogo em que o Norwich não vai ficar só fechado, vai tentar jogar também, mas o Manchester United até deve ter um pouco mais de espaços, só que vai precisar mostrar um pouco mais de bola do que tem apresentado até aqui. Valeu, Rafa. Ué. Valeu a mim também, né? Ó quem chegou. Demorei, mas cheguei. E aí, curtiu? Pô, sensacional, muito bom, clássico. Como a gente viu aí, mais 70 mil pessoas. Come on, United! Impressionante a vibração da torcida do Liverpool, mesmo atrás do placar, cantando muito mais o jogo inteiro. Claro, o momento também é muito melhor do que o do United, mas me chamou a atenção como a torcida do Liverpool estava mais vibrante para essa partida que a torcida do United. Na Inglaterra geralmente é assim, a torcida visitante faz mais barulho do que a torcida mandante, mesmo tendo muito menos pessoas. Mas o empate deixou o Liverpool ainda na liderança, mas a diferença para o City agora caiu para 6 pontos, porque o City venceu o Crystal Palace fora de casa. City jogou com Rodri e Fernandinho na zaga, ou seja, o City jogou sem zagueiros e passou ileso, 2-0, não sofreu gols. Long season, we're going to use another alternatives. And of course our build-up with the central midfielders normally is quicker, is faster, is a little bit better. And yeah, thank you so much for both of them because it's not easy playing different positions. O City já jogou também no meio da semana, venceu a Atalanta por 5-1 no Etihad Stadium, de virada, 3 gols de Sterling. Que fase vive o Sterling? A gente traz aí números que mostram a evolução do Sterling desde que ele chegou no Manchester City. Ele chegou na temporada 2015 e 2016, em 47 jogos fez apenas 11 gols. Temporada seguinte, 2016-2017, também 47 jogos, 10 gols. Foi a temporada que o Guardiola chegou. A gente vê, ele fazia aí quase um gol a cada 5 partidas, uma média bem baixa. O Guardiola chegou na outra temporada, 2017-2018, 46 jogos, 23 gols, já um gol a cada 2 partidas.
Temporada passada, 2018-2019, 51 jogos, 25 gols. A temporada em que Sterling fez mais gols na carreira, e essa temporada realmente os números são incríveis. 13 partidas, 12 gols, quase um gol por jogo. A evolução de Raheem Sterling desde que chegou no Manchester City, ele que tem apenas 24 anos, é bom lembrar disso. 24 anos para o Sterling, vivendo uma grande fase. Sensacional a temporada do Sterling até aqui, tem voado baixo, embora não seja o artilheiro do City na Premier League, é o Agüero. Um time que tem o Agüero é difícil você conseguir ser o artilheiro. Mas ele é uma peça fundamental, claro. Falar também do Gabriel Jesus, que fez gol de cabeça, impressionante como o Gabriel Jesus evoluiu nesse quesito. Inclusive, na entrevista que eu fiz com ele, ele fala sobre isso. A entrevista que a gente tinha prometido para esse programa ficou para o próximo, porque não cabem duas matérias grandes. Esse cara aqui quis ir para Manchester para fazer o clássico, então no próximo a gente traz o Gabriel Jesus. As características do Gabriel também vem melhorando, que finalização hoje eu finalizo melhor, tanto com a minha perna esquerda quanto com o cabeceio. Meu posicionamento também melhorou. For the centenary celebrating 100 years of Leeds United, we have produced a can of lager with the 1919 logo on, and we are selling it in the pub just for the centenary year only. And it's going well. Obviously, you can see it's blue, white and yellow, the Leeds colours, and the year Leeds United was established. Bom, eu tive em Manchester acompanhando Manchester e Liverpool, e o Liverpool já tem um clássico de novo no final de semana, outro clássico pela frente. O Liverpool, apesar de ser o time sensação da temporada, né, Renato, não vive um grande momento. Os resultados vieram aí, alguns até de forma contestáveis, como a vitória contra o Leicester, um pênalti duvidoso no finalzinho, perdeu para o Napoli pela Liga dos Campeões. Enfim, alguns desempenhos que são bastante questionáveis na equipe do Liverpool. Muito se fala também no elenco, se vai ter elenco ou não, para aguentar até o final da temporada. E nesse final de semana o Liverpool encara o Tottenham. Mais um clássico pela frente. O Júlio Puyatti, que é o nosso sócio aqui do Premier League Show, chega com mais detalhes e informações desse derby aqui no Premier League Show. Fala galera, ligado no DAZN. Hoje vamos falar de Liverpool e Tottenham, um jogão que vai ter aí no domingo. Os times vivem aí situações um pouco diferentes, né? Os Reds estão no topo da tabela, estão na liderança da Premier League, e o Tottenham está vivendo algumas turbulências aí sob o comando do técnico do Maurício Pochettino. Apesar dessas diferenças atuais, os clubes têm uma coisinha em comum. Eles já foram campeões ingleses lá atrás, na era antiga do campeonato inglês, só que nunca levantaram a taça da Premier League, ou seja, de 92 para cá. O Liverpool tem 18 títulos nacionais, só não tem mais que o Manchester United, e o último foi lá em 89/90, ou seja, se os Reds não levantarem a taça nesta temporada, eles vão completar 30 anos de seca, pessoal. 3 décadas sem vencer. Já o Tottenham já faturou 2 nacionais, em 50/51 e em 60/61. E aqui a situação é pior ainda, é uma seca de 58 anos. Mas se a gente for pegar ali para fora do âmbito da Premier League, os times já conquistaram títulos muito importantes ao longo de suas respectivas histórias. O Liverpool, por exemplo, tem 6 Champions League, 3 Europas League, 7 FA Cups e 8 Copas da Liga Inglesa. Já o Tottenham já faturou 2 Europa Leagues, a antiga Recopa Europeia também tem um título dela, 8 Copas da Inglaterra e também 4 Copas da Liga. E falando em Copa da Liga, esse foi o último título que os Spurs levantaram, foi lá em 2007/08. Agora vamos falar de atualidade, vamos falar dos confrontos envolvendo Jürgen Klopp e Maurício Pochettino, que são os atuais comandantes dos times, né? Levando em conta apenas partidas de Premier League, o Klopp está na frente. São 3 vitórias do treinador do Liverpool contra apenas uma do treinador do Tottenham, 4 empates aí para poder fechar a conta. Então domingo a bola rola lá no Anfield, Liverpool versus Tottenham. A expectativa é de um jogaço, como sempre. Já aproveita e deixa nos comentários aí o seu palpite pro placar, hein? Valeu, João, Renato, de volta com vocês aí. Valeu, Júlio! Sempre bem-vindo aqui no Premier League Show. Agora, Renato, falando de Tottenham, claro, a gente tem que falar com o Renato Senise. Grande fase. O Renato esteve essa semana no estádio do Tottenham acompanhando a Liga dos Campeões, goleada 5-0. Imagino que você está aqui, ó, entalado, doido para falar dessa partida aí que você viu. O Tottenham finalmente venceu uma. Foi o Estrela Vermelha, vamos combinar aqui. O Estrela Vermelha da Sérvia. Que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas venceu, né, Renato?
a melhor atuação de um clube nessa Champions League. Olha que atuação, o Tottenham tá voando, calando os críticos. With our confidence here, after Bayern Munich, our confidence in the floor. After 5 years, I think was the first time that we received a knock, no? 7-2. O Tottenham precisava da vitória. O Pochettino finalmente voltou com a formação de 2 zagueiros, não inventou, tirou o Alderweireld do time, porque tá claro que não dá para jogar Alderweireld e Vertonghen juntos. Os dois estão muito lentos essa temporada. O Sanches também não é nenhum primor de zagueiro, mas tem sido mais seguro. Colocou o Son no fim de semana, o Son começou no banco. O Son chegou, jogou, fez 2 gols. Harry Kane também fazendo 2 gols, o primeiro muito importante, que, né, para dar aquela tranquilizada. Mas eu destaco a torcida do Tottenham. O Tottenham até teve dificuldade para vender ingressos, porque, lógico, a fase é horrorosa. O Tottenham fez algumas promoções para conseguir vender todos os ingressos. Não conseguiu vender todos, mas o estádio estava quase cheio. Só que uma torcida que tem apanhado tanto, um time que tem dado tantos vexames, a torcida do Tottenham apoiando do início ao fim, gritando o nome do Pochettino, gritando o nome do Dele Alli, gritando o nome do Harry Kane, apoiando o time o tempo todo, aplaudindo do início ao fim. That is the first step to build our confidence. We need to stop to concede the poor goal that we are conceding. Mas além desse jogo do Tottenham, eu no fim de semana estive trabalhando no jogo do Chelsea em Stamford Bridge. Chelsea fez 1-0 no Newcastle, não foi uma grande apresentação, principalmente no primeiro tempo. O Newcastle jogou com uma linha de 5 atrás, dificultou muito a vida do Chelsea, mas o Chelsea conseguiu a vitória, subiu para o top 4 da Premier League, depois de um início aí meio instável. E depois da partida eu conversei com o professor Frank Lampard justamente disso. Que momento. Depois eu trago mais curiosidades dessa entrevista, mas o Lampard falando exatamente disso, que ele foi criticado no começo da temporada por colocar muitos jovens no time e por ser um time muito ofensivo, que levava muitos gols. I believe in the young players. I believe in their talent, and I could pick other players ahead of them. We have a strong squad, but they've shown that they deserve to play, and I have to stay strong with that belief. From the beginning of the season, a lot of people were questioning it. I felt it was the right thing to do. In terms of defending, I actually think we haven't conceded that many opportunities, but we've made some individual mistakes this season that have given away goals. Now we're trying to tighten up and not give away those opportunities. So having a clean sheet today is really good news. O Lampard não vencia em casa, né? Sim, essa foi apenas a segunda vitória do Chelsea nessa Premier League em casa. Os primeiros 3 jogos em casa de Premier League, o Chelsea não conseguiu vencer, perdeu pro Liverpool, empatou com o Sheffield e empatou com o Leicester. Mas assim, eu acho que diferente do Liverpool, a gente vê o Chelsea crescendo. Eu não vejo o Liverpool crescendo, acho que o Liverpool estagnou. E na Premier, apesar de ser o líder da Premier League, é o melhor time ainda, incontestável, mas alguns resultados o Liverpool não tem venceu, mas sem convencer. E o Chelsea, eu vejo uma evolução. Jogo a jogo, o Chelsea vem melhorando. Sim, é uma evolução e assim, é até surpreendente. Um time que não pode contratar, um time que tem o Frank Lampard na segunda temporada como treinador, um time cheio de jovens. É impressionante realmente como o Chelsea vem evoluindo, como você disse, rodada após rodada, e os jovens vão ganhando confiança, talentosos eles são, ninguém tinha dúvida disso, mas o problema do Chelsea vinha sendo a defesa, né? E conseguiu a clean sheet, como o Lampard falou, importante clean sheet, apenas a segunda partida da temporada sem sofrer gols, são 13 partidas, então apenas pela segunda vez o Chelsea não sofreu gols, aí é um sinal aí dessa evolução que você vem comentando. E fala, destacar meu Jorginho, tá jogando muita bola o Jorginho, dono do meio campo do Chelsea. Fruto de um grande trabalho que eu sempre fiz, sempre me dediquei muito, trabalhei duro e o resultado tá chegando. Inclusive, aproveitando, você vê aí o programa de Chelsea e Newcastle do último fim de semana, a capa é justamente o Jorginho. Só pra gente ter uma ideia de como o Jorginho vem sendo o destaque dessa temporada. Ou seja, Jorginho realmente comandando o noticiário e comandando os corações dos torcedores do Chelsea nessa temporada. E o VAR, hein, João? Puta vida. Well, let's start with VAR, shall we? O VAR, meu amigo, lá no Old Trafford, esse VAR deu o que falar. As imagens do Klopp foram muito engraçadas. O Klopp possesso. Ficou aí. Ele quase entrou no campo pra agredir o árbitro ali, porque foi falta do Origi. No gol que resultou no lance que resultou no gol do Manchester United, foi uma falta no Origi. Nítida falta. So the ref let the game run because he has VAR. But the VAR says then it was not clear, so we could say it's not a foul, so I don't overrule it.
I guess it makes not too much sense. Também teve lance do VAR no jogo entre o Leicester e o Burnley. O Chris Wood empatou a partida no último lance do jogo. O Shandike ficou louco. O lance foi anulado por uma falta do Chris Wood. É um lance muito difícil, porque realmente há o contato, mas o Wood não tá nem olhando pro Evans. Então, para algumas pessoas, foi mais um tropeço do que uma falta. Para outras pessoas, foi uma falta. Mas aí entrou a discussão. Por que o VAR mudou esse lance e não mudou do Origi? Esse lance tá tão claro assim que foi falta? Para muita gente não tá. Someone sitting watching a screen that I've just done through 15 different views and slow motion, fast motion, no emotion to the game or anything. So I find it incredible that after that you managed to find that's not a goal. Teve também o jogo do Tottenham, o gol do Dele Alli foi validado, mas o telão errou, colocou no goal. E aí ninguém conseguia entender porque o juiz apontou para o meio de campo, o telão dizia outra coisa, ficou mais de um minuto ali nessa indecisão. We are losing something that I don't know. We lost something, I don't know. It's very weird. I was thinking the VAR is helping football. Só para matar o assunto VAR, 9 rodadas, ou seja, 90 jogos, foram mais de 500 lances já analisados pelo árbitro de vídeo. E o que mais chama atenção, nenhuma vez o árbitro de campo foi pro monitor no campo para analisar. É isso que vem sendo questionado. Por quê? It's very weird. It's very weird because now there's many interpretations in the way. Palpites. Sexta-feira, primeiro jogo, Southampton e Leicester. Ah, isso aí, pô, fácil. 2-1 Leicester. 2-1 Leicester. O Southampton vem de um empate fora de casa. Eu vou botar 2-0 Leicester. Southampton que está na zona de rebaixamento, hein? Manchester City e Aston Villa, vou botar 3-0 Manchester City. 2-0 City. 2-0 City. Brighton e Everton. 1-1. Puta, esse era o meu placar. Vou botar 0-0. Everton que venceu, finalmente venceu na rodada passada. Gol do Bernard. Bernard. Watford e Bournemouth. Putz, cara, que jogo de desesperados. Eu vou botar 1-0 Watford. Primeira vitória Primeira do vitória Watford? do Watford. Gosto do seu palpite, por isso eu coloco 2-1 Bournemouth. West Ham e Sheffield United. 1-0 West Ham. 1-0 Sheffield. Pô, louco, hein? Segunda vitória por 1-0. É. Burnley e Chelsea. 2-0 Chelsea. 1-1. Burnley é um time chato de se enfrentar. E tá engasgado aí no final de semana. Newcastle e Wolverhampton. Eu acho que o Joelinton vai desencantar. Joelinton. 2-0 Newcastle, 2 dele. Só 2-0 Newcastle, 2 dele? Meio que uma resposta a Renato Senise depois da entrevista coletiva do final de semana. Vamos colocar agora então, rapidinho. O Joelinton falando da falta de gols dele. Ter mais confiança quando tiver com a bola, confiar no companheiro, dar o passe, aparecer para jogar, porque o jogo que a gente tentou fazer isso, a gente conseguiu, a gente fez bem, só que não pode ser 1, 2, 3 vezes o jogo, tem que ser o tempo todo, tem que estar o tempo todo tentando tocar a bola, procurar os espaços, se movimentar, porque assim vai conseguir jogar. Então acho que é isso, a nossa atitude, melhorar mais, ter mais confiança e espero que a gente consiga, a gente vai uma semana aí longa de trabalho e espero que o próximo jogo a gente possa melhorar essa parte. E você, Joelinton, 1 gol em 9 rodadas, como eu falei, a bola não chega muito, mas o atacante ao mesmo tempo é cobrado por gols também. Como é que você vê o seu desempenho e como é que você vê esses números? Com certeza, sabia da pressão que ia ser, sabia a dificuldade. Estou tranquilo em relação a isso, eu procuro cada jogo dar o meu melhor. A bola não tem entrado, mas às vezes acontece. Ficar sei quantos jogos sem marcar, mas estou trabalhando forte, confiante e uma hora eu vou voltar a entrar e os gols vão voltar a sair. Tá aí, menino Joelinton. Newcastle e Wolverhampton. 1-0 Wolverhampton. Sem confiança nenhuma no Joelinton, hein? Torço muito pro Joelinton, que cara legal, mas o Wolverhampton é melhor que o Newcastle. Tá. Vamos lá, Arsenal. Vamos, Arsenal. Arsenal e Crystal Palace. Derby londrino, hein? É, derby de Londres. É minha vez de ser o primeiro agora. Pode ir. Eu vou de 2-0. 2-1 Arsenal. 2-1 Arsenal, eu vou de 2-0 Arsenal. Apesar do Crystal Palace ser muito forte fora de casa, mas o Arsenal também é muito forte em casa, então 2-1. Liverpool e Tottenham. Ó, não pode falar com o coração, hein?
7-1 Tottenham. É uma brincadeira. Eu vou de empate, 2-2. 2-2, eu vou 2-1 Liverpool. E pra gente fechar, Norwich e Manchester United. É o jogo do Puk, hein? 1-0 Norwich, gol de Puk. Gol do Puk. É 1-1, gol do Puk e gol do Fred. Fredão da massa. Fredão da massa, que é titular contra o Liverpool, jogou a partida inteira, voltando a ser aproveitado. E eu falei que eu ia falar um pouquinho da entrevista do Frank Lampard, eu acabei esquecendo. Eu entrevistei o Frank Lampard no vestiário feminino. O Chelsea, as facilities, né, que ele chama, o lugar onde os jornalistas trabalham no Chelsea, o lugar é muito pequeno, são poucas salas, tinha muita gente, muita equipe. Antes da partida, o floor manager, né, o responsável por dividir as equipes de jornalistas, falou pra mim, você se incomoda em fazer o Lampard no vestiário feminino? Eu falei, não. Talvez a minha esposa se incomode. Não, eu não tinha ninguém, obviamente estava vazio. Eu falei, não me incomoda. Montei minha câmera, tudo, fiz o Frank Lampard, tava esperando o Joelinton, que eu ia fazer no mesmo lugar. De repente bate a porta um cara. Ih, rapaz. Com o uniforme do Chelsea, tudo. Ele falou, será que eu posso usar o banheiro? Eu falei, olha, eu tô esperando o Joelinton. Ele falou, não, mas é rapidinho. Eu falei, tá bom, pode usar. Saí, ele fechou a porta e ficou lá. 3, 4, 5 minutos. Falei, mentira. O que esse cara tá fazendo? No número 2, eu vou imagina o Joelinton vai entrar, vai estar aquele cheiro. Puta, e aí? Aí ele saiu assim, falou, obrigado. Que eu entrei, o banheiro tava inteiro molhado. Acho que ele tomou banho de pia, não sei. Inteiro molhado, a minha mala molhada, tudo molhado. O cara saiu correndo. Caraca. Não fez o número 2, tomou um banho ali de pia. O Joelinton chegou logo depois. E 5 minutos de banho? 5 minutos de banho. Bom, só antes da gente encerrar, explicar nossa caneca aqui, Renato. A gente, como o Renato já falou, a gente tá num pub exatamente em frente, eu enxergo daqui, o estádio, né, do Leeds. Muito legal. Aqui, dia de jogo, fica abarrotado de gente. Imagina quanto não fatura esse pub Todo aqui. Todo mundo bebendo água e Coca-Cola. E café. Café. E essa xícara aqui, por favor, Renato, leia aí com seu inglês British. Fala sobre um jogador espanhol. Essa é uma música que toda a torcida da Inglaterra tem para algum jogador. No caso da torcida do Arsenal, eles têm pro Ozil. No caso da torcida do Tottenham, eles têm pro Dele Alli. Eu vou tentar fazer um pouquinho canta. Não, eu não canta. A palhinha. We've got size, Samuel size. We just don't think you understand. He came from sunny Spain to take us up again. We've got Samuel size. Resumindo, a gente tem o size, Samuel size. Eu acho que você não consegue entender. Ele veio da ensolarada Espanha para levar a gente para a primeira divisão de novo. Nós temos Samuel Saiz. Came from Spain to take Leeds up again. Real Samuel Saiz. Resumindo, Samuel Saiz saiu e o Leeds não subiu. Mas tá aqui a musiquinha. Mas a caneca se mantém inteira, mais ou menos inteira. Tu já tem uma lasca outra. O Leeds, ele jogou... O Samuel Saiz, ele jogou no Leeds entre 2017 e 2019. Esse ano ele foi emprestado pro Getafe e agora está emprestado no Girona. Mas a caneca dele tá aqui. A caneca tá aqui. Quando eles subirem... Grande Samuel Saiz, só se fala em outra coisa. Ficamos assim, então? Ficamos assim. Lembrando só a galera que acabou a rodada do final de semana, né, Renato? Todos os melhores momentos de todas as partidas na nossa plataforma disponíveis. Assim você acompanha não só o time que você torce, mas também tudo o que está acontecendo no campeonato inglês e participe também com a gente da nossa transmissão, do nosso programa aqui, hashtag Premier League no DAZN. Mande as suas perguntas, mande os seus vídeos, faça parte com a gente aqui no programa e a gente vai, claro, lendo os comentários, as suas cornetadas, críticas, mais cornetadas, sugestões e é isso aí. Chegamos ao fim do Premier League Show 7, hein? 7. Quem diria? Vai longe, ou não? Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Cheers. Cheers. Came from Spain to take Leeds up again. We got Samuel Saiz.